Imagine por um instante caminhar sozinho em uma floresta, quando o vento sopra levemente entre as árvores e de repente você sente como se estivesse sendo observado. O silêncio é cortado apenas pelo som das folhas secas sob seus pés, e algo lá no fundo parece se mover rápido demais para ser um animal comum. Pequenas risadas ecoam, quase imperceptíveis, mas suficientes para arrepiar a pele. Essa sensação misteriosa, essa dúvida entre o real e o imaginário, é a essência das histórias sobre os duendes. Mas afinal, quem são eles? Criaturas travessas da natureza, guardiões de tesouros escondidos, espíritos elementais ou apenas fruto da imaginação popular? Hoje vamos mergulhar profundamente no fascinante universo dos duendes, desde suas origens mais antigas até as histórias modernas que ainda os cercam. Prepare-se, porque este é um daqueles temas que parece inocente, mas quanto mais você descobre, mais percebe que as lendas escondem segredos sombrios e surpreendentes. A origem dos duendes. Os duendes são personagens que atravessaram séculos e continentes, aparecendo em diferentes culturas, sob nomes e formas variadas. Acredita-se que sua origem esteja ligada às crenças célticas e ao folclore europeu medieval. Para os povos antigos, a natureza era habitada por espíritos invisíveis que controlavam rios, florestas e montanhas. Os duendes surgem justamente como uma personificação desses espíritos. Na Irlanda, talvez o país mais famoso quando falamos de duendes, eles ficaram conhecidos como leprechauns, pequenas criaturas vestidas de verde, solitárias, geralmente associadas a ouro e fortuna. Já na Península Ibérica, especialmente em Portugal e Espanha, o termo duende ganhou o sentido de espírito travesso, aquele que aparece para enganar viajantes, esconder objetos ou pregar peças nos humanos. O curioso é que, embora variem muito em aparência e comportamento, há sempre algo em comum. Os duendes são seres ligados ao mistério da natureza, aquilo que não conseguimos explicar, aparência e características. Mas como seriam esses seres? A literatura popular os descreve como pequenos humanoides, com altura variando entre 20 centímetros e pouco mais de 1 metro. Suas roupas mudam conforme a região. Em alguns lugares, são verdes e simples, lembrando camponeses, enquanto em outros usam chapéus pontudos e roupas coloridas. Muitos relatos falam de olhos brilhantes, capazes de hipnotizar quem cruza o olhar. Outros mencionam orelhas pontudas e risadas estridentes. Há versões que os retratam simpáticos, quase caricatos, mas também há tradições que os apresentam como sombrios e assustadores, especialmente quando se irritam com humanos. Uma das características mais marcantes dos duendes é sua natureza dual. Eles podem tanto ajudar como atrapalhar. Se gostam de uma pessoa, podem protegê-la e trazer sorte. Mas, se sentem desrespeitados, tornam-se verdadeiros tormentos, escondendo objetos, causando acidentes e até assustando durante a noite. Duendes pelo mundo. As histórias sobre duendes se espalharam pelo mundo e assumiram formas únicas em cada cultura. Irlanda. Os leprechauns são talvez os mais conhecidos, guardiões de potes de ouro no fim do arco-íris. Espanha e Portugal. Os duendes são mais sombrios, descritos como espíritos que habitam casas antigas, provocando sons estranhos e travessuras. Alemanha. Surgem os kobolds, seres subterrâneos que vivem em minas, ajudando ou prejudicando os mineiros. Escócia. Falam dos brownies, duendes caseiros que ajudam nas tarefas domésticas, mas que desaparecem se não forem respeitados. América Latina. O duende ganha força no folclore popular, especialmente no México, onde muitos acreditam que eles aparecem em áreas rurais, atraindo ou assustando crianças. O mais fascinante é como cada povo adaptou a figura do duende às suas próprias crenças, mas sempre mantendo esse mistério de seres pequenos, ocultos e brincalhões.
histórias populares e encontros misteriosos. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras histórias de encontros com duendes. Muitas delas soam como contos para crianças, mas outras ganharam um tom mais sério, como se realmente fossem testemunhos de experiências sobrenaturais. Na Irlanda, há relatos de pessoas que juram ter visto um pequeno homem de chapéu verde fugindo rapidamente entre arbustos. No México, famílias contam casos de crianças que conversavam sozinhas e diziam estar brincando com um homenzinho pequeno. Em algumas aldeias espanholas, há histórias de casas assombradas por duendes que faziam barulhos, moviam móveis e até deixavam arranhões nas paredes. O curioso é que muitas dessas histórias não parecem querer apenas assustar. Elas também carregam uma moral: respeitar a natureza, não mexer no que não é seu, ter cuidado com ganância. É como se os duendes fossem guardiões de regras invisíveis, punindo quem ultrapassa limites. O duende e o ouro. Talvez o símbolo mais famoso associado aos duendes seja o tesouro escondido. Diz a lenda que eles guardam potes de ouro, geralmente escondidos no fim do arco-íris. É claro que, na prática, ninguém pode alcançar esse fim, e isso faz parte do encanto da história. É um tesouro que existe, mas nunca pode ser possuído por completo. Mas por que ouro? Uma explicação está no fato de que, na Idade Média, o ouro simbolizava poder e prosperidade. Associar os duendes a esse metal precioso fazia deles não apenas criaturas brincalhonas, mas também protetores da riqueza da terra. Alguns folcloristas acreditam que o ouro representa, na verdade, o conhecimento oculto da natureza, e não riquezas materiais. Duendes no Brasil. E será que existem histórias de duendes aqui no Brasil? Sim, e muitas. Por influência portuguesa e espanhola, a lenda dos duendes chegou com os colonizadores e se misturou com o folclore indígena e africano. Aqui, eles muitas vezes aparecem como espíritos da mata, confundindo caçadores e viajantes. Em algumas regiões, especialmente no interior, ainda há quem acredite em pequenos seres que se escondem em casas antigas, fazendo barulhos à noite ou desaparecendo com objetos pessoais. São descritos como rápidos, quase impossíveis de capturar, e sempre associados à travessura. Duendes, amuletos e proteção. Ao longo do tempo, a crença nos duendes também gerou práticas curiosas. Muitas pessoas começaram a usar amuletos para atrair a boa sorte dos duendes ou afastar os mais travessos. Pequenas estatuetas de duendes são vendidas até hoje como símbolos de sorte. Em algumas culturas, acredita-se que oferecer leite ou pão pode agradar a esses seres. Já outras tradições ensinam que se deve evitar pronunciar o nome deles à noite, para não chamar atenção indesejada. Duendes na cultura pop. Não dá para falar de duendes sem lembrar como eles foram incorporados à cultura moderna. Dos livros de fantasia aos filmes de Hollywood, os duendes ganharam espaço como personagens divertidos, enigmáticos ou até assustadores. Em contos de fadas, aparecem como ajudantes mágicos ou protetores de tesouros. Em obras mais sombrias, podem surgir como vilões astutos. Até nos videogames, duendes se tornaram personagens comuns, sempre com aquela mistura de mistério e malícia. O que chama a atenção é como, mesmo em adaptações modernas, eles nunca perderam sua essência. Pequenos seres imprevisíveis, capazes de surpreender de formas boas ou ruins. Por que as pessoas ainda acreditam? Afinal, em pleno século XXI, por que ainda existem tantas histórias sobre duendes? A resposta talvez esteja no fascínio humano pelo desconhecido. Duendes representam justamente aquilo que não conseguimos explicar, aquele barulho na noite, o objeto que some misteriosamente, a sensação de estar sendo observado sem ver ninguém. Além disso, os duendes carregam um simbolismo profundo. Eles nos lembram de respeitar a natureza, de não ser gananciosos e de entender que o mundo guarda segredos que nem sempre conseguimos dominar.
Os duendes são muito mais do que simples personagens de histórias infantis. Eles são parte de um vasto imaginário coletivo, um símbolo da relação entre o homem e o mistério da natureza. Desde os leprechauns irlandeses até os espíritos travessos do folclore brasileiro, essas criaturas continuam vivas nas histórias que ouvimos, nos filmes que assistimos e até nos medos que sentimos em noites silenciosas. E agora, depois de conhecer toda essa trajetória, fica a pergunta: será que eles realmente existem, escondidos entre nós, rindo silenciosamente de nossas dúvidas? Ou serão apenas reflexos da imaginação humana, criados para explicar o inexplicável? Uma coisa é certa: mesmo que você nunca veja um duende, é bem possível que um dia sinta aquela sensação estranha de que alguém pequeno, invisível e travesso está por perto. E quem sabe, talvez esteja mesmo. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos duendes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também adora histórias misteriosas. E claro, não esqueça de assistir ao próximo vídeo, onde vamos explorar outra lenda que, assim como os duendes, guarda segredos surpreendentes. Até a próxima. E cuidado! Nunca se sabe quem pode estar espiando entre as sombras.